Sejam todos bem-vindos, eu sou Robson e esse é o canal Medo Silencioso. Não deixem de fazer sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e inscreva nos comentários de qual cidade você está falando. Desde já o nosso muito obrigado. Meu nome é Jussara, e tenho 35 anos. Hoje quero dividir com vocês uma experiência que mudou minha perspectiva sobre a vida e a morte. Ao longo dos anos, passei por situações estranhas e assustadoras, mas nada se compara ao que vivi naquela noite. Cerca de um ano atrás, a neta de uma amiga querida faleceu. A perda foi dolorosa para todos, especialmente para ela, já que a menina tinha apenas 3 anos. Para oferecer algum conforto, decidimos que minha amiga poderia nos visitar antes do funeral, que aconteceria a 200 quilômetros de distância. Durante a visita, a garotinha brincou com minha filha de 2 anos, Marisa, enquanto nós conversávamos. Na manhã seguinte, algo inesperado aconteceu. Marisa acordou muito cedo, por volta das 5 da manhã, quando normalmente acordava às 8. Assim que abriu os olhos, veio correndo até mim, ansiosa por café da manhã. Enquanto eu preparava um copo de leite e um pão com manteiga, ouvi Marisa dizer: "Mãe, ela está no meu quarto." Fiquei surpresa e perguntei: "Quem, querida?" Ela respondeu: "Mamãe, ela está na minha cama. Ela quer um brinquedo." Olhei rapidamente para o quarto e não vi nada. Respirei fundo e disse: "Bem, filha, é sempre bom compartilhar." Marisa então apontou para uma boneca na prateleira. "Mamãe, ela quer aquele brinquedo." Eu a peguei e ela correu até a cama, colocando a boneca ao lado da menina invisível. A pergunta que não saía da minha cabeça era: estou sonhando? Nos dias seguintes, Marisa continuou a interagir e dividir seus brinquedos com essa garotinha que eu nunca conheci. Acreditava que era a neta da minha amiga, que estava ali apenas para ela. Decidi compartilhar o que estava acontecendo com minha amiga, na esperança de que isso a confortasse. Para minha surpresa, ela ficou profundamente emocionada e, depois da conversa, parecia mais em paz com a perda da netinha. No entanto, ao longo dos dias, percebi que Marisa começou a ficar mais cansada. Às vezes, acordava assustada no meio da noite, dizendo que a garotinha a chamava. Isso me deixava angustiada, e eu tentava acalmá-la, mas a preocupação só aumentava. Certa noite, não consegui dormir e fui surpreendida por risadas vindas do quarto dela. Com o coração acelerado, fui até a porta e, ao olhar, vi Marisa e a garotinha brincando de boneca. Era uma cena encantadora, mas ao mesmo tempo assustadora. A garotinha parecia tão real, como se estivesse ali desde sempre. Depois de alguns dias, Marisa me contou que a garotinha estava se preparando para se despedir. Com isso em mente, decidi que faríamos algo especial. Montei uma caixa decorada, cheia dos brinquedos favoritos de Marisa, e escrevi uma carta pedindo que ela sempre se lembrasse da amiga que fez. Na tarde seguinte, com Marisa ao meu lado, fizemos uma pequena cerimônia. Colocamos a caixa sob a árvore do quintal. Acendemos uma vela e pedimos que a garotinha encontrasse a paz que merecia. Foi um momento de despedida, repleto de amor e compreensão. Após isso, as visitas da garotinha foram diminuindo até que, finalmente, Marisa me disse que ela não voltaria mais. Minha filha começou a ter noites tranquilas novamente, e eu me senti aliviada, mas também grata pela experiência transformadora que tivemos. Após a morte da neta de sua amiga, Jussara sentiu um peso enorme em seu coração. Marisa, sua filha, estava profundamente afetada pela tragédia, muitas vezes se isolando em seu quarto, perdida em pensamentos. Em uma noite chuvosa, Jussara decidiu que precisava entender melhor o que estava acontecendo com a filha e com a situação. Enquanto organizava algumas fotos antigas, encontrou um diário de Marisa, que ela havia guardado desde a adolescência. Ao folhear as páginas, Jussara se deparou com relatos sobre sonhos estranhos e visões que Marisa tinha,
sempre cercadas por uma aura mística. Era como se ela tivesse uma ligação especial com o mundo espiritual, algo que Jussara nunca tinha percebido antes. Movida pela curiosidade e pela necessidade de proteger sua filha, Jussara decidiu que precisava buscar respostas. Lembrou-se de uma velha amiga que estudava espiritualidade e mediunidade. Ela a contatou, e a amiga sugeriu que Marisa participasse de uma sessão mediúnica para tentar entrar em contato com a neta da amiga e entender a razão daquela dor. No dia da sessão, a atmosfera estava carregada de expectativa. Jussara estava nervosa, mas também esperançosa. Durante a sessão, uma energia estranha começou a tomar conta da sala. Marisa, sentada ao lado da mãe, parecia em transe, os olhos fechados, enquanto as palavras de um espírito começavam a fluir. Foi então que uma voz suave e doce se manifestou. Mãe, eu estou aqui. Estou bem, mas preciso que vocês entendam que a vida continua de outras formas. Marisa, emocionada, começou a chorar, mas ao mesmo tempo, um sorriso iluminou seu rosto. Ela sentiu que a presença da neta era real e que havia algo maior conectando todas elas. Jussara, ao ouvir as palavras da neta, percebeu que a dor poderia ser transformada em amor e lembranças. Após essa experiência, algo mudou em Marisa. Ela começou a ajudar outras pessoas em luto, compartilhando suas vivências e os ensinamentos que recebeu. Jussara a apoiou em cada passo, sentindo que, juntas, estavam construindo um caminho de cura e conexão. Entretanto, a experiência não veio sem desafios. Enquanto Marisa se aprofundava mais no mundo espiritual, começou a perceber entidades que a cercavam, algumas benevolentes, outras nem tanto. Em uma noite, enquanto estava sozinha em casa, ela teve uma visão aterrorizante de uma sombra escura que a seguia, uma entidade que parecia ter intenções sinistras. Desesperada, Marisa procurou sua mãe, contando sobre a presença sombria que a atormentava. Jussara, alarmada, decidiu que era hora de buscar a ajuda de um especialista em proteção espiritual. Elas se reuniram com a amiga de Jussara, que fez um ritual de proteção e descobriu que a entidade estava presa a um antigo objeto da família que estava guardado há anos em um baú no sótão. Elas, então, foram até o sótão, e ao abrir o baú, encontraram um antigo livro de São Cipriano. O livro exalava uma energia densa, e Jussara percebeu que aquilo poderia ser a chave para se livrar da influência negativa que assombrava sua filha. Com coragem, elas decidiram enfrentar o que estava por vir, determinadas a libertar-se da sombra que ameaçava sua conexão espiritual e emocional. A jornada estava apenas começando, e o futuro delas dependia das escolhas que fariam juntas. A experiência que inicialmente parecia ser um pesadelo se transformou em uma jornada de crescimento e fortalecimento para ambas. Juntas, Jussara e Marisa enfrentaram o desconhecido e saíram mais fortes e unidas, prontas para o que o futuro lhes reservasse. Se você gostou deste vídeo, peço que deixe o seu like e se inscreva no canal e ative as notificações. Fazendo assim você ajuda no engajamento do canal. Olá meus amigos do canal, hoje vou contar para vocês uma história que me aconteceu, mas por motivos óbvios não vou me identificar. Era o ano de 1986, e eu era militar nessa época. Certo dia, recebi um chamado pelo rádio para ir até a casa de um sargento que trabalhava no mesmo destacamento que eu. Era 9 horas de uma terça-feira. Fomos até o local, encostamos a viatura e ficamos de frente ao portão. Observamos que a porta da sala estava aberta, porta essa que fica de frente para a rua. Eu e meu companheiro estranhamos, pois militares não costumam deixar portas abertas dessa maneira. Entramos até a porta da sala e chamamos. Ninguém respondeu. Eu disse para o meu parceiro que fosse pelo lado de fora da casa, pois havia quintal ao redor da casa, e eu entrei pela sala. Ao entrar, observei que a sala estava meio que escura, e que estava tocando uma música em volume bem ambiente, como se alguém estivesse ali escutando. Fui até o quarto e nada, depois fui para a cozinha e nada também. Estava parado próximo a uma porta que dava acesso ao quintal na parte de trás da casa,
quando olhei em direção à porta da sala e notei um ser. Digo ser porque notei que não se referia a nada desse mundo. Ela estava ali, como se estivesse me olhando pela porta. Dava para ver sua cabeça e parte dos seus ombros. A cabeça era acinzentada e sem cabelos, e possuía olhos negros e os lábios bem finos. Desviei o olhar e fiquei olhando para o chão. Não quis encará-lo, mas dava para perceber ele ali me olhando. Não sabia o que fazer, então coloquei bem devagar a minha mão sobre o meu coldre, e fiquei aguardando qualquer reação dele. Quando de repente resolvo encará-lo novamente, ele já não estava mais lá. Depois perguntei ao meu colega se ele viu alguma coisa de estranho por lá, e ele me respondeu que não havia nenhuma novidade. Não falei nada para ninguém. Os dias seguintes foram pesados. Tentei esquecer o que tinha visto, mas a imagem do que eu vi me assustou completamente. Comecei a ter dificuldades para dormir e, quando finalmente conseguia pegar no sono, tinha pesadelos horríveis com aquela figura assustadora me observando. Em uma noite, acordei com uma sensação de sufocamento. Levantei-me da cama e fui até a cozinha para pegar um copo de água. Ao voltar para o quarto, senti um arrepio percorrer minha alma. A mesma música ambiente que tocava na casa do sargento começou a tocar baixinho, vinda de algum lugar da casa. Meu coração disparou, e eu sabia que precisava descobrir de onde vinha aquele som. Caminhei pela casa em direção à sala, onde o som parecia estar mais alto. Quando cheguei lá, vi um ser passar rapidamente pela janela. Corri até a janela e olhei para fora, mas não vi nada. A música parou abruptamente, e um silêncio sobrenatural tomou conta da casa. No dia seguinte, decidi conversar com o sargento. Queria saber se ele havia notado algo estranho na casa dele. Quando cheguei ao destacamento, fui direto até ele. O sargento estava sentado em sua mesa, com uma expressão cansada. Ao me ver, ele acenou para que eu me aproximasse. Sargento, preciso te perguntar algo. Você notou algo estranho na sua casa recentemente? Perguntei. Ele me olhou fixamente e suspirou antes de responder. Eu não queria falar sobre isso, mas acho que preciso. Naquela terça-feira, antes de vocês chegarem, vi uma criatura estranha dentro da minha casa. Ela parecia estar me olhando. Desde então, não consegui dormir direito e tenho ouvido músicas estranhas tocando pela casa. Não era possível que ambos tivéssemos visto a mesma criatura. Decidimos averiguar mais a fundo. Fomos até a casa do sargento juntos, determinados a descobrir o que estava acontecendo. Ao chegarmos lá, a casa estava silenciosa. Entramos e começamos a procurar por qualquer pista. Ao abrir uma velha gaveta no quarto do sargento, encontramos um estranho objeto antigo, que parecia pertencer a algum parente do sargento. Esse estranho objeto falava sobre rituais e entidades de outro plano espiritual, mencionando uma criatura que se alimentava da fraqueza das pessoas. Percebemos que a criatura que ambos vimos estava conectada a esses antigos rituais. Decidimos queimar o estranho objeto relacionados a ele, na esperança de se livrar da presença sombria que nos assombrava. Realizamos o ritual de queima na noite seguinte, no quintal da casa do sargento. Enquanto o estranho objeto ardia em chamas, sentimos uma sensação de alívio tomar conta de nós. Era como se uma pesada nuvem de opressão estivesse se dissipando. Nos dias que seguiram, a música parou e as visões da criatura desapareceram. Conseguimos dormir tranquilos, e a vida voltou ao normal. Embora nunca mais tenhamos falado sobre aquela noite ou a criatura que vimos, sabíamos que a experiência nos marcou profundamente. A partir daquele dia, passamos a valorizar ainda mais a proteção e o apoio mútuo entre os companheiros de serviço. E assim, aquele ser que nos assombrava foi finalmente banida, deixando apenas as memórias de um encontro sobrenatural que jamais esqueceríamos. Se você gostou deste vídeo, peço que deixe o seu like e se inscreva no canal e ative as notificações. Fazendo assim você ajuda no engajamento do canal. Olá meus amigos do canal, hoje vou contar para vocês uma história que me aconteceu, mas por motivos óbvios não vou me identificar.
Era o ano de 1986, e eu era militar nessa época. Certo dia, recebi um chamado pelo rádio para ir até a casa de um sargento que trabalhava no mesmo destacamento que eu. Era 9 horas de uma terça-feira. Fomos até o local, encostamos a viatura e ficamos de frente ao portão. Observamos que a porta da sala estava aberta, porta essa que fica de frente para a rua. Eu e meu companheiro estranhamos, pois militares não costumam deixar portas abertas dessa maneira. Entramos até a porta da sala e chamamos. Ninguém respondeu. Eu disse para o meu parceiro que fosse pelo lado de fora da casa, pois havia quintal ao redor da casa, e eu entrei pela sala. Ao entrar, observei que a sala estava meio que escura, e que estava tocando uma música em volume bem ambiente, como se alguém estivesse ali escutando. Fui até o quarto e nada. Depois fui para a cozinha e nada também. Estava parado próximo a uma porta que dava acesso ao quintal na parte de trás da casa, quando olhei em direção à porta da sala e notei um ser. Digo ser porque notei que não se referia a nada desse mundo. Ela estava ali, como se estivesse me olhando pela porta. Dava para ver sua cabeça e parte dos seus ombros. A cabeça era acinzentada e sem cabelos, e possuía olhos negros e os lábios bem finos. Desviei o olhar e fiquei olhando para o chão. Não quis encará-lo, mas dava para perceber ele ali me olhando. Não sabia o que fazer, então coloquei bem devagar a minha mão sobre o meu coldre, e fiquei aguardando qualquer reação dele. Quando de repente resolvo encará-lo novamente, ele já não estava mais lá. Depois perguntei ao meu colega se ele viu alguma coisa de estranho por lá, e ele me respondeu que não havia nenhuma novidade. Não falei nada para ninguém. Os dias seguintes foram pesados. Tentei esquecer o que tinha visto, mas a imagem do que eu vi me assustou completamente. Comecei a ter dificuldades para dormir e, quando finalmente conseguia pegar no sono, tinha pesadelos horríveis com aquela figura assustadora me observando. Em uma noite, acordei com uma sensação de sufocamento. Levantei-me da cama e fui até a cozinha para pegar um copo de água. Ao voltar para o quarto, senti um arrepio percorrer minha alma. A mesma música ambiente que tocava na casa do sargento começou a tocar baixinho, vinda de algum lugar da casa. Meu coração disparou, e eu sabia que precisava descobrir de onde vinha aquele som. Caminhei pela casa em direção à sala, onde o som parecia estar mais alto. Quando cheguei lá, vi um ser passar rapidamente pela janela. Corri até a janela e olhei para fora, mas não vi nada. A música parou abruptamente, e um silêncio sobrenatural tomou conta da casa. No dia seguinte, decidi conversar com o sargento. Queria saber se ele havia notado algo estranho na casa dele. Quando cheguei ao destacamento, fui direto até ele. O sargento estava sentado em sua mesa, com uma expressão cansada. Ao me ver, ele acenou para que eu me aproximasse. Sargento, preciso te perguntar algo. Você notou algo estranho na sua casa recentemente? Perguntei. Ele me olhou fixamente e suspirou antes de responder. Eu não queria falar sobre isso, mas acho que preciso. Naquela terça-feira, antes de vocês chegarem, vi uma criatura estranha dentro da minha casa. Ela parecia estar me olhando. Desde então, não consegui dormir direito e tenho ouvido músicas estranhas tocando pela casa. Não era possível que ambos tivéssemos visto a mesma criatura. Decidimos averiguar mais a fundo. Fomos até a casa do sargento juntos, determinados a descobrir o que estava acontecendo. Ao chegarmos lá, a casa estava silenciosa. Entramos e começamos a procurar por qualquer pista. Ao abrir uma velha gaveta no quarto do sargento, encontramos um estranho objeto antigo, que parecia pertencer a algum parente do sargento. Esse estranho objeto falava sobre rituais e entidades de outro plano espiritual, mencionando uma criatura que se alimentava da fraqueza das pessoas. Percebemos que a criatura que ambos vimos estava conectada a esses antigos rituais. Decidimos queimar o estranho objeto relacionados a ele, na esperança de se livrar da presença sombria que nos assombrava. Realizamos o ritual de queima na noite seguinte, no quintal da casa do sargento. Enquanto o estranho objeto ardia em chamas, sentimos uma sensação de alívio tomar conta de nós.
Era como se uma pesada nuvem de opressão estivesse se dissipando. Nos dias que seguiram, a música parou e as visões da criatura desapareceram. Conseguimos dormir tranquilos e a vida voltou ao normal. Embora nunca mais tenhamos falado sobre aquela noite ou a criatura que vimos, sabíamos que a experiência nos marcou profundamente. A partir daquele dia, passamos a valorizar ainda mais a proteção e o apoio mútuo entre os companheiros de serviço. E assim, aquele ser que nos assombrava foi finalmente banida, deixando apenas as memórias de um encontro sobrenatural que jamais esqueceríamos. Se você gostou deste vídeo, peço que deixe o seu like e se inscreva no canal e ative as notificações. Fazendo assim você ajuda no engajamento do canal.